Senhor Jesus, quero louvar ao Senhor pela vida dos meus irmãos que chegaram aqui hoje, chegaram em segurança e chegaram aqui com a disciplina e a responsabilidade para estudar mais da Tua Palavra e crescer mais em quem o Senhor é e ver o Senhor formado na vida deles, o seu caráter na vida deles um pouco mais. Obrigado, Deus. Obrigado por essa comunidade que está aqui, que proporciona momentos como esse. Obrigado pelo incentivo que a comunidade dá a eles. E obrigado também pelo interesse deles em estar aqui. Mesmo em um dia cheio, uma noite que o cansaço bate, nós pedimos, porque carecemos da sua graça para nós agora. Ajude-nos a focar a nossa atenção no Senhor, na sua palavra. Afaste de nós qualquer cansaço, nos ajude a redobrar a atenção, leva as nossas mentes cativas ao Senhor e nos traz de volta em obediência ao que vamos aprender aqui hoje à noite. E obrigado por esta carta que estamos estudando, a carta de Paulo às igrejas da Galácia. E obrigado por ela ser tão prática, ensinar coisas tão práticas para as nossas vidas. Obrigado porque nessas últimas segundas-feiras não só temos aprendido um conteúdo, mas temos visto esse conteúdo incomodar os nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Essa é a minha oração, agradecido em Teu nome. Amém e amém. Muito bem, então nós estamos nessa nossa rotina de estudar a carta do apóstolo Paulo às igrejas que estão na Galácia. Já discutimos a ideia de que o propósito da carta, da onde partimos lá no início, é uma carta que fala do Evangelho do Deus Trino, e o Evangelho então na carta é apresentado como a vontade do Deus Pai, que justifica o homem nos méritos da obra do Deus Filho, e nos liberta para um viver cristão na instrumentalidade do Deus Espírito Santo. Então vimos que esse Evangelho é o Evangelho do triuno Deus, e ele age então em nossa direção com essas duas ações: a ação da justificação, coloca a justiça em nós, na injustiça que temos. A justiça não é nossa, vem de Deus, revelada em Jesus, e o que há em nós é injustiça, e esse ministério de Deus, no sacrifício de Jesus, produz então o que chamamos de justificação. E essa justificação, que coloca a justiça em nós, nos liberta para o viver para Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. Então, passeamos por alguns textos já da carta, e vimos que logo no primeiro capítulo, Paulo se dirige àquela igreja para reafirmar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo reafirma o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como o Evangelho que tem origem divina, atende à necessidade humana, do pecado humano, faz um movimento substitutivo. Jesus se coloca em nosso lugar em uma função expiatória. Só por meio de quem Cristo é que é possível então Ele nos salvar da nossa condição de pecadores. Vimos que Paulo apresenta este Evangelho porque Paulo está interessado em atacar o que ele chamou de o outro Evangelho. Estão lembrados disso? O que era o outro Evangelho? Estava acontecendo nas igrejas da região da Galácia o movimento da chegada de alguns judeus convertidos ao cristianismo. Chamamos eles aqui então, a teologia chama eles de judaizantes, missionários vindos de Jerusalém, que andam então pelo mundo gentílico, denunciando que a mensagem do apóstolo Paulo não é uma mensagem completa. O apóstolo Paulo pregava que nós alcançamos salvação somente pela fé em Jesus Cristo. E os judeus, os judaizantes convertidos, eles não criam que aqueles judaizantes que estavam pregando ali, os falsos mestres, que o Evangelho era uma outra verdade, mas o Evangelho em relação ao judaísmo, mas que o Evangelho era uma potencialização do judaísmo. Então o que os mestres judaizantes faziam? Eles afirmavam: Jesus, a mensagem dele é boa, crer em Jesus sim, é necessário, mas também é necessário que vocês se convertam ao judaísmo. É necessário que vocês obedeçam a lei de Moisés.
É necessário que vocês se circuncidem, guardem o sábado, cumpram o calendário judeu, cumpram a dieta ou as dietas da lei, ordenadas pela lei judaica. Vimos então que Paulo se opõe a isso. Paulo chama isso de o outro evangelho. Paulo diz que qualquer um que pregar esse outro evangelho deve ser considerado anátema, maldição, esta mensagem. Paulo então denuncia para as igrejas da Galácia que esses judaizantes são falsos mestres, falsos profetas. Paulo então apresenta o verdadeiro evangelho, a fé em Jesus, somente em Jesus e nada além de Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Paulo então diz que ele não foi nem a Jerusalém para ganhar essa autonomia de pregar dessa maneira. Que Paulo saiu pregando porque ele recebeu direto de Jesus Cristo a autorização de pregar e o conteúdo que ele deveria pregar, a fé somente em Jesus. Vimos no capítulo 2 então que Paulo mais tarde sobe a Jerusalém. E vimos que lá acontece uma decisão crucial para a fé cristã. Lembra que falamos sobre isso? Que lá Paulo coloca a fé cristã em xeque. E o que aconteceu naquela visita de Paulo em Jerusalém poderia ter determinado muita coisa diferente do que vivemos hoje. Paulo sobe até Jerusalém e Paulo expõe diante do colégio apostólico, não todos, mas os que ele viu, as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Paulo então expõe o evangelho que ele está pregando no mundo gentílico, que a fé vem somente, que a salvação vem somente pela fé na pessoa, nos méritos, na obra do Senhor Jesus Cristo, que não era necessário um gentil se converter ao judaísmo para estar na fé cristã, que a fé cristã não era um potencializador do judaísmo, mas que a fé cristã, ela era o fim do judaísmo. Paulo apresenta isso diante dos apóstolos. E os apóstolos poderiam, tal qual os judaizantes, que estavam bagunçando a mente dos gentios da região da Galácia, poderiam ter dito a Paulo: Paulo, você está errado, não é só Jesus. Os gentios sim precisam se circuncidar, os gentios precisam sim guardar o sábado, os gentios precisam cumprir a lei de Moisés, se converter ao judaísmo. Mas o que os apóstolos fazem? Os apóstolos concordam com a mensagem do apóstolo Paulo. Eles estendem a mão em sinal de autoridade e abençoam Paulo e diz: Paulo vai pregar esse evangelho. A única coisa que eles pedem, lembram? Não se esqueça dos pobres. Dos pobres da Judéia, porque as regiões gentílicas faziam parte das igrejas mais ricas. Ainda no capítulo 2, nós vemos lá a cena que agora Pedro, aquele que estendeu as mãos sobre Paulo e abençoou Paulo para pregar o evangelho somente pela fé em Jesus Cristo como caminho para a salvação, Pedro vai a Antioquia, agora não mais o quartel-general dos judeus, o quartel-general do mundo gentílico, da igreja gentílica. E quando Pedro chega lá, Pedro tem uma atitude preconceituosa, nacionalista, legalista. Lembra que trabalhamos com essas ideias todas? Pedro, ele está no meio de gentios, comendo com gentios, mas quando chega o pessoal da Judéia, o que Pedro faz? Pedro se afasta dos gentios, com medo de ser confundido com eles. Então Paulo, ainda no capítulo 2, diz que decide enfrentar Pedro face a face. Paulo exorta Pedro. Paulo chama Pedro de hipócrita. Paulo diz que ele está forçando os gentios a viver de uma forma que nem ele, Pedro, vive. Que Pedro era um legalista. Que não era por meio do cumprimento da lei judaica, e não era por meio de uma inserção à fé judaica e ao povo e aos comportamentos do povo judeu que a salvação chegaria. Paulo exorta Pedro. E Pedro ouve a exortação de Paulo. Nós trabalhamos naquela ocasião mostrando que o legalismo, o nacionalismo de Pedro é uma espécie de legalismo, porque ele nos impõe duas inadequações perigosas. Primeiro, uma cultural, e segundo, uma emocional. Todo legalista, ele impõe sobre o outro uma mentalidade,
de que o outro está sempre culturalmente e emocionalmente inadequado em relação à maneira correta de se viver. Estamos sempre em dívida, sempre faltando algo, porque nós não temos uma maneira culturalmente distinta de viver como pessoas decidiram, determinaram, definiram, como Pedro, naquela ocasião, que deveria ser a maneira correta de se viver, como um judeu. Isso causa a todos os outros que chegaram à salvação pela fé em Jesus uma espécie de inadequação emocional. Lembra que trabalhamos com isso naquela ocasião? De como muitas vezes no meio do povo de Deus a gente sempre acha que está faltando algo. É porque eu não sei educar meu filho igual o outro educa. É porque eu não sei ser casado igual o fulano é casado. Porque eu não sou tão bom na igreja como o outro é bom no serviço da igreja. É esse tipo de postura que Pedro tem, nacionalista, de um judeu que acredita que a salvação chega por meio da sua nacionalidade, que produz um legalismo, que coloca pessoas, risca uma linha no chão e coloca pessoas divididas entre os que são e os que não são, entre os que podem e os que não podem, os que têm e os que não têm. E Paulo chega para Pedro e diz: não, Pedro, na verdade Jesus riscou uma linha no chão. E ele disse: eu sou, vocês não. Eu tenho, vocês não têm. Eu sou os recursos que vocês precisam, vocês não são e não têm os recursos que precisam. Então seja judeu, gentil. Se quiser ser, precisa crer que só são, porque eu sou o primeiro. Então precisam crer em Jesus. Vimos que no capítulo 3 da carta, então, Paulo vai começar, e no 4 ele vai fazer a mesma coisa, a desenvolver um conceito que é a primeira vez que Paulo apresenta esse conceito na sua teologia, Gálatas, é a primeira carta, que é o conceito da justificação pela fé. Depois de Paulo apresentar o verdadeiro evangelho em contraponto ao falso evangelho, depois de Paulo garantir a mensagem desse evangelho, não pela chancela da escola apostólica, mas pela própria revelação do Cristo. Depois de Paulo receber a chancela da escola apostólica em Jerusalém, mesmo sem pedido. Depois de Paulo ter que repreender Pedro do seu nacionalismo legalista. Agora Paulo, em resposta a isso que Pedro fez, ele vai desenvolver no capítulo 3 e 4 o conceito de como o homem é justificado. E não é pela mensagem dos judaizantes, Jesus mais a religião judaica. Não é pelo comportamento de Pedro, nacionalista, legalista, mas a salvação chega ao homem por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso Paulo vai desenvolver no capítulo 3 e no capítulo 4 o conceito da justificação pela fé. Vimos logo no início do capítulo 3, então, Paulo falando que esses crentes insensatos, os gálatas insensatos, que tendo começado em Cristo, voltaram para trás, tentando se justificar pelo comportamento, e agora mediante a lei mosaica, que havia sido apresentada pelos judaizantes. E a lógica de Paulo é muito simples, que a fé em Jesus e o evangelho que apresenta a fé somente em Cristo como caminho para a salvação, não pode ser apenas a porta de entrada da vida cristã, mas precisa ser a porta de entrada e o caminho de toda a vida cristã. Os judaizantes não estavam negando que Jesus era bom, que Jesus era uma porta de entrada, mas Jesus não era capaz de garantir a caminhada deles. Os sacrifícios e os recursos de Jesus não eram capazes de garantir a caminhada deles, por isso eles precisavam do comportamento legalizado na obediência à lei. Paulo está dizendo: vocês são insensatos, vocês estão voltando atrás de um caminho que vocês já tinham feito, vocês estão se garantindo nos recursos do seu comportamento, no cumprimento da lei, sendo que Jesus os libertou, os justificou para a liberdade, como porta de entrada para a salvação e como caminho para sustentar a vida cristã.
da salvação. Paulo vai fazer, no capítulo 3, já estudamos isso, esse contraste então entre a fé e a obediência à lei. Terminamos nesse ponto a semana passada dizendo que a prática da obediência é uma profunda e impactante experiência produzida pela liberdade do Evangelho. A mensagem de Paulo não é uma apologia contra a obediência, contra o comportamento cristão dedicado e disciplinado. Mas a mensagem do Evangelho e da salvação somente pela fé em Cristo é a mensagem que coloca a obediência a uma lei que combina com o caráter de Cristo como uma experiência profunda e impactante da liberdade que temos no Evangelho. Não obedecemos porque obedecer gera algo para nós. Obedecemos porque o desejo de obedecer é fruto de algo que já foi gerado em nós. Nenhum tipo de obediência, de nenhum status legal, comportamental, na fé cristã, pode produzir para você favor diante de Deus. Mas o favor diante de Deus precisa gerar em nós um coração desejoso, impactado pela liberdade do Evangelho, em obedecer a Cristo e aos seus preceitos. Percebe que a questão aqui não é obedecer ou não? A questão aqui não é se vamos ter um comportamento cristão adequado ou não. A questão é o caminho pelo qual faremos isso. Não fazemos para alcançar, mas fazemos na alegria de alguém que já foi alcançado por Cristo. Essa é a mensagem que Paulo está pregando para eles, dizendo: vocês são insensatos porque perderam de vista isso. Eu não amo a minha esposa e a trato bem, porque tal comportamento me fará um bom marido e por isso um bom cristão. Eu amo a minha esposa e a trato bem quando consigo, porque a graça do Evangelho já me alcançou e me libertou para fazer tal coisa com desejo em Cristo Jesus. Nenhum tipo de comportamento vai produzir favor de Deus em você, mas o favor de Deus dado a você em Cristo Jesus precisa produzir uma fé operante que queira obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Aí Paulo, como eu disse no finalzinho da aula, semana passada, Paulo vai levar a conversa para um outro patamar. Ele vai levar a conversa para a sala da gerência. Sabe quando te chamam no fim do corredor? Aí você já fica com medo. Paulo vai olhar para os judaizantes e vai basicamente dizer o seguinte, se ele tivesse uma conversa com eles face a face: vocês querem garantir a salvação e a garantia dela e a continuidade dela pelo comportamento da lei? Sim, Paulo, é isso que queremos. Achamos que o seu jeito de pregar o Evangelho é equivocado. Achamos que o seu jeito de prometer salvação é libertino. Achamos que o seu jeito de dizer como se chega ao favor diante do Deus de Israel é um jeito errado, porque você ignora a religião judaica, você ignora a lei de Moisés, você coloca tudo na conta de Jesus. Paulo diria: então vocês acham que é importante alcançarmos por meio do cumprimento da lei? Então vocês acham que Jesus pode ser uma porta de entrada, mas a garantia, a caminhada da vida e da salvação se dá por meio da observância da lei? Sim, Paulo, é isso que achamos. Aí Paulo diz assim, então, no versículo 6. Então, considerem o exemplo de Abraão. Paulo sabe armar o texto, né? Ele sabe fazer uma tese. Se vocês estão dizendo que tudo está ligado ao Israel de Deus, ao pai Abraão, a lei no Sinai, a Moisés que nos deu a lei, então vamos voltar do início para considerar isso.
Vamos deixar a minha mensagem por um instante, a mensagem da fé somente em Jesus como caminho para a salvação, que eu estou pregando no mundo gentílico. Vamos deixar ela de lado um pouco e vamos voltar para a tese de vocês. Vamos considerar o pai da fé, da religião de vocês. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O termo aqui para acreditado é tirado de um contexto econômico. Ele não tinha recursos depositados na sua conta. Por isso, ele não podia alcançar algo. Mas alguém foi até lá e acreditou na conta dele que estava no vermelho. E a conta dele ficou azulzinha. Isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Percebe a tese de Paulo? Paulo está pregando no mundo gentílico. A salvação vem somente pela fé em Cristo. E até mesmo a obediência aos mandamentos que combinam com a vida de Cristo vem porque alguém primeiro creu em Cristo, por amor a Cristo, e não por uma obediência que alcança o favor de Cristo. Essa é a tese de Paulo. E aqui está a tese dos judaizantes. Não, Paulo. A salvação pode até ter uma porta de entrada em Cristo, mas ela se garante por meio da observância da lei. Não é só a fé, é a observância da lei. Paulo diz. Mas Abraão não conseguiu isso. Abraão, o pai da nação. Abraão não deu conta, porque quando foram olhar para Abraão e para a conta dele, que o favoreceria diante de Deus, sabe o que Deus viu em Abraão? Paulo também é meio mal educado, né? Já os dois pesos no peito. Ele não viu recurso em Abraão. Então Deus teve que fazer, sabe o que com Abraão? Justificá-lo. Teve que colocar recurso na conta de um Abraão que estava no vermelho. Não veio de Abraão. Não veio do seu comportamento. Não veio da observância da lei que nem estava como texto escrito ainda. Não veio da observância cultica da religião judaica. Não veio da etnia civil da religião judaica. Não veio dos códigos morais da religião judaica, porque Abraão está pré a tudo isso. Paulo vai usar essa tese já também. Sabe como veio em Abraão a salvação? Porque Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, eu não posso lhe favorecer, filho, porque eu olhei para a sua conta e ela está no vermelho. Você está em dívida, Abraão, desde Adão. Mas eu, Abraão, eu vou acreditar na sua conta recursos inesgotáveis que você jamais poderia tê-los. E sabe como isso vai chegar em você, Abraão? Isso vai chegar pela fé. Se você olhar Gênesis capítulo 15, leia na sua casa depois, não temos tempo para tudo isso. Essa cena acontece com Abraão, um pouco depois da chamada de Abraão. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, incontável. Você conhece a história? Abraão tinha uma mulher de idade avançada, ele tinha idade avançada, Sara era estéril, eles não tinham filhos. E Abraão, Deus disse a Abraão que ia dar a ele um filho, que desse filho viria uma nação incontável. Uau. Agora Abraão está no deserto, dentro de sua tenda. Deus chama Abraão para fora, para conversar, para fora da tenda. De um jeito bem didático, Deus aponta os céus para Abraão e diz: está vindo as estrelas do céu, Abraão? Sim, Deus. Então, Abraão, eu vou dar a você uma nação incontável a partir do filho que eu lhe prometi, incontável como as estrelas do céu. Ele já estava com idade avançada. Esse filho não chegava nunca. Sua mulher estéril. Deus fez uma pergunta crucial. E a pergunta não foi: Abraão, você dá conta de me obedecer? Abraão, você dá conta de gerar esse filho? Não, a pergunta foi:
Você crê que eu posso fazer isso, Abraão? E o que Abraão responde? Creio em Deus. E Deus a isso responde: então isso, Abraão, lhe foi acreditado como justiça. Porque Abraão teve fé na promessa de Deus. É essa a tese de Paulo aos judaizantes. Nem o pai de vocês garantiu a salvação por meio do peso da lei que vocês querem colocar nos crentes da Galácia. Até o pai Abraão chegou à fé, à salvação, porque teve fé na promessa de Deus, que enviaria por meio da nação de Israel Jesus Cristo. E nós nem temos como afirmar exatamente que Abraão tinha toda a noção do que compreendia a promessa. Nós podemos fazer inferências ao texto, claro que podemos. Podemos considerar que era Abraão, não era qualquer um. Mas nós não temos essa noção. Tanto é que em Hebreus, lá diz que Abraão, quando levou Isaac para sacrificar no Moriá, ele cria que Isaac poderia o quê? Ressuscitar. Porque talvez em algum momento Abraão creu que o fim da promessa era Isaac. Eu adoro olhar aquele texto e imaginar os dois descendo depois do sacrifício do cordeiro que Deus deu para libertar Isaac do altar. Eu gosto de imaginar Isaac falando para o pai: ô pai, que loucura que foi essa? A gente subiu, não tinha animal, você ia me matar. E agora eu estou vivo, você parecia um animal. E eu gosto de imaginar Abraão olhando para o moleque e falando: filho, acho que nem eu entendi o trem. Vem algo por aí que eu nem sou capaz de dimensionar, mas eu creio. Isso é justiça para nós. A fé em Deus de Abraão. O que Paulo está dizendo? Que aqueles que chegam à salvação pelo mesmo caminho que Abraão chegou, pela fé no Deus e na promessa do Deus que a nós já nos foi dada na plenitude, o próprio Cristo, se tornam descendência de Abraão. E São Paulo colocou eles numa sinuca de bico, porque eles estavam dizendo, os judaizantes, como ser de Jesus, que é um judeu, como ser da fé cristã que emana do judaísmo, que foi apontada no Antigo Testamento, se eles não forem do judaísmo, se eles apenas ingressarem nisso pela fé. Paulo diz: como? Do mesmo jeito que Abraão fez, porque ele também chegou pela fé e não pelo rito judaico simplesmente. Essa é a tese do apóstolo. Ele diz: a Escritura de Deus, provendo que a Escritura justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, o Evangelho a Abraão. Abraão recebeu o Evangelho e disse: por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem da lei. É isso? Homem do judaísmo. Homem da fé. Perguntas até aqui? Comentários? Entende a tese de Paulo? Vamos passar, que senão não dá tempo. Então é a fé na promessa que promove um estado de justiça na vida do injusto. Não é o cumprimento da lei. Uma condição recebida por recursos externos e gratuitos. Essa é a tese do apóstolo contra a mensagem judaizante. Paulo está dizendo para eles: vocês querem cobrar dos crentes da Galácia uma observância da lei como caminho para a salvação, por meio da fé judaica, da lei judaica, da moral da lei, que nem o próprio Abraão precisou se valer para chegar até a salvação, porque ele fez por meio da fé na promessa de Deus, o próprio Cristo. Mas Paulo vai continuar
com a tese dele. Paulo diz assim, olha, do versículo 9 ao 13. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé, acabamos de ler. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé, assim que Abraão viveu. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, ouça isso: quem praticar estas coisas, por elas terá que viver, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, fala da profecia: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Olha as coisas que eu queria que você percebesse que Paulo nos chama a atenção. Paulo acabou de afirmar então na sessão anterior que nós fomos abençoados como filhos do pai Abraão pela fé, porque o próprio pai Abraão foi abençoado por Deus pela fé, por meio da fé. Então estamos debaixo da graça de Deus por conta da fé. Mas se tentarmos garantir a nossa salvação, diz Paulo, pela observância da lei, nós teremos então que fazer o quê? Ficar debaixo da lei. E ele diz que ninguém é justificado pela lei, porque quem pratica essas coisas por ela, viverá. A melhor maneira de você ensinar alguém que ele precisa de Jesus, sabe qual é? Que ele precisa de um redentor, que ele precisa de um salvador para a sua insuficiência. Dê a ele os 10 mandamentos e mande ele cumprir. E rapidamente essa pessoa fará para você a seguinte afirmação: eu não dou conta, eu não consigo. Porque o que Paulo está tentando nos dizer, que a lei tinha, ele vai explicar já já isso, a lei tinha uma função no Antigo Testamento. A lei dada por Deus, 400 anos depois, ela tinha uma função no Antigo Testamento. E qual era a função da lei? A função da lei era guiar o homem judeu e todos que se chegassem em torno dos judeus, mas guiá-los até a consciência da sua condição interior, de que neles não habitavam recursos para agradar e satisfazer a demanda do Deus de Israel. Que toda vez que um homem judeu, pertencente à etnia judaica, praticante da religião judaica, que observava a moral da lei judaica, tentava se valer desses ritos, dessa moral, dessa etnia, para alcançar salvação, inevitavelmente, a lei gritaria no seu interior a condição de insuficiência que o homem tem para alcançar tal salvação. Por isso, aquele que acredita que o comportamento, a moral, os bons costumes, o legalismo, pode oferecer favor diante de Deus e levá-lo à salvação, bem-vindo ao mundo de escravidão. Porque o que você cumprir hoje, você terá que cumprir exatamente amanhã. Essa foi a escravidão de Adão e Eva no jardim. Adão e Eva precisavam no jardim apenas estender as mãos naquele pacto de obras e entender que receberam de Deus tudo o que eles precisavam e estender a dimensão daquele reino por toda a terra. Mas Adão e Eva entenderam que eles poderiam entrar no processo, criando demandas próprias para o viver deles. Eles tomaram o fruto. Por um instante acreditaram que a satisfação não estava no Deus do jardim, mas estava no jardim e nas coisas que o jardim
podia oferecer. Adão e Eva pegaram o fruto, se alimentaram dele, ao invés de se alimentarem de Deus. Tentaram encontrar no fruto uma satisfação que só Deus podia dar a eles. Sabe o que eles tiveram que fazer no outro dia? Comer o fruto de novo. Quem já fez cosmovisão comigo sabe que eu digo isso lá, que Adão e Eva inaugurou o conceito da utopia. Porque alguém já disse que utopia é aquilo que toda vez que você dá um passo diante dela, aquilo dá um passo para longe de você. Eles foram até o fruto, pegaram o fruto, acreditaram que o fruto poderia satisfazê-los. O que o fruto fez? Deu um passo para longe de Adão e Eva. Adão e Eva teve que acordar no outro dia com fome do jardim. O que eles tiveram que fazer? Dar um passo para perto do fruto. O fruto não era capaz de satisfazê-los. No outro dia eles acordaram querendo engolir o jardim. Mas o fruto tinha feito o quê? Dado um passo para longe deles. Você conhece o mundo assim? É o meu mundo. Você quer viver sob a observância da lei? Conquistando o que te falta para alcançar o favor de Deus. Seja bem-vindo ao mundo da escravidão. Porque quem crer que pela lei alcançará, por ela viverá. É isso que Paulo está tentando dizer para eles. Isso é maldição. Na verdade, a coisa mais difícil de você entregar o Evangelho como plano de caminho de salvação para alguém é isso. É porque do outro lado você sempre tem alguém dizendo assim: ah, mas eu sou bom. Ah, mas eu tenho um coração legal. É igual meu pedreiro ontem lá na obra lá. Falando assim para mim: ah, mas se você não precisar me pagar, Joel, o mês que vem, não tiver dinheiro para me pagar, eu falei: tranquilo, eu tenho um coração bom, ele me falou. Eu vou desse jeito para mim. Eu tenho um coração bom, eu sempre espero. Isso é anti-evangélico. Não há nada de bom em nós. Em nós habita a intensidade, a tendência aos nossos próprios prazeres, ao desejo por comer, engolir o jardim todos os dias. Na nossa profunda insatisfação, somos um poço de insatisfação. E quando acreditamos que pela observância da lei podemos alcançar Deus, o seu favor, a sua salvação, você abraça um mundo de escravidão, e por esse mundo terá que viver. Alimentado por Ele, você terá que se satisfazer diariamente, cansativamente. Ele inverte, né? Oi? Fala mais alto. Eu acho que o que Satanás faz, ele inverte a parada, tipo assim, a gente já é abençoado para frutificar. E ele inverte e diz: não, você tem que comer para ser abençoado. Isso. Então ele inverte completamente essa lógica, né? Você passa de gerador de vida para consumidor de vida. Consumidor de vida. Você vai, não, você tem que consumir isso para frutificar, né? É diferente, né? E o consumo sempre é uma prática do indivíduo para a busca de algo que satisfaz. E nunca uma satisfação que vem internamente. É um papo meu com a minha filha, lembra do aniversário? Essa semana conversamos de novo, porque passou o aniversário agora. Ela se alegrou demais. Mas hoje, no nosso devocional de manhã, nós trabalhamos exatamente esse conceito com ela. Se a alegria estava nas coisas que vêm de fora para dentro, ou se a alegria estava nas coisas que estão dentro dela. A presença do Cristo, uma alegria inabalável. Você quer construir por um caminho de observância, de comportamento? Bem-vindo. Você abraça o mundo da escravidão, que por ele tem que viver. E amanhã o fruto vai ter dado um passinho para longe de você, e você vai ter que dar um passo para perto do fruto. Paulo então está nos dizendo que a fé nos alinha a Abraão, pois o que importa não é a linhagem física, mas a espiritual. É a espiritual. A promessa então feita no tempo, ela estava segura fora do
tempo. Paulo está fechando essa ideia dessa tese. Não é pela observância da lei, não é pela obra que nós somos inseridos no povo de Deus, mas é pela fé, tal qual Abraão teve em Deus e na sua promessa, que somos inseridos. Por isso, a nossa fé não está baseada nessas coisas que estamos enxergando, no comportamento que podemos produzir, porque a fé na promessa de Deus é a fé numa promessa feita no tempo, mas que está segura fora dele. Fora dele. Deus fez para Abraão uma promessa. Acreditou por meio da fé em Abraão na promessa, justiça. E a promessa ainda não tinha subido o Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. Porque Deus está segurando a sua promessa e garantindo a sua promessa na eternidade passada e eternidade futura, não por meio dos nossos feitos, não por meio dos nossos comportamentos, não por meio da nossa capacidade de alcançar, mas Ele faz isso na eternidade, fora do tempo. Ele faz isso do Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, ao leão da tribo de Judá, que na eternidade futura abrirá o livro em vitória. Amém? Não está garantido nas nossas mãos. Como dizia o professor Carlos Oswaldo, está das garras do Cordeiro às patas do leão a garantia da promessa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, não está nas nossas mãos. Imagina para um judeu ouvir isso. Mas Paulo, e as leis? E o sábado? E os alimentos? E a circuncisão ao 8º dia? E o rito judaico? E o culto no templo? Paulo está dizendo, essas coisas não são caminho para a salvação, não são hoje, não foram ontem, não foram em Abraão. Essas coisas eram sombras que apontavam o que haveria de vir, mas a salvação sempre teve como caminho a fé da promessa de Deus aos homens. Paulo vai dizer então, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Estão vendo o que Paulo está dizendo, fechando o raciocínio dele? A fé em Jesus é que insere judeus ou gentios no povo de Deus, no povo da aliança, no Israel de Deus. Não é a fé judaica, não é o cumprimento da lei judaica. Essas coisas apenas tinham o efeito de denunciar a nossa insuficiência e apontar a suficiência que haveria de vir. Esse era o efeito do Antigo Testamento. Então é mediante a fé em Jesus, tal qual foi com Abraão, que a bênção de Abraão chega a todos nós, os gentios. Então a fé sempre foi o assunto de uma ponta à outra da história da redenção. Desde Abraão, tem um a mais ali, a graça de Cristo se expande no poder do Espírito. Nunca foi por nós. Paulo, ele coloca os judaizantes num problema sério para responder esse argumento dele. E como responder esse argumento? Porque nem Abraão, o pai da nação de vocês, nação pela qual vocês acreditam que a salvação chega pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento cultico da religião judaica, nem Abraão, o pai desta nação, chegou à fé, chegou à salvação por meio disso. Ele chegou por meio da fé em Jesus Cristo. A fé sempre foi o assunto. Desde Abraão, a graça de Deus se expande em Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. No capítulo 15, no versículo 15 agora, no capítulo 3, Paulo começa a dizer assim, e aí paramos para um cafezinho. Irmãos, humanamente falando, Paulo continua a tese dele. Ninguém pode anular o Novo Testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes,
como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um, isto é, Cristo. Paulo é explícito. Quero dizer isto: a lei que veio, olha só, 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus. Você entende por conta desse conceito que acabamos de trabalhar. Abraão chegou à salvação por meio da fé na promessa, não na observância da lei, como os judaizantes estavam cobrando dos cristãos da Galácia. A lei só veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão e não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, então não depende da promessa, é uma coisa ou outra. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. É a tese de Paulo. O pai da nação de vocês é Abraão. E Deus creditou justiça na injustiça de Abraão por meio da fé. E não havia lei. A lei veio 430 anos depois, no Sinai, com a nação já incontável, como ele prometera fazer, saindo do Egito rumo à terra prometida. Como então Abraão chegou à fé pela observância da lei? Não foi pela observância da lei, mas foi pela fé na promessa de Deus. O que vocês estão querendo cobrar dos cristãos da Galácia como caminho para a salvação, nem Abraão fez, porque Abraão nem tinha essa lei no tempo dele. É a promessa do Cristo e somente a promessa do Cristo. A redenção então está baseada na promessa do Messias, ofertada pela gratuidade do Deus triuno. É disso que Paulo está falando com Abraão, com os judaizantes, sobre Abraão. Abraão chegou à salvação por meio da fé e não pela observância da lei, que veio 430 anos depois. Como vocês podem cobrar dos cristãos da Galácia que eles cheguem à salvação por outra coisa que não seja pela fé na promessa que já vemos no próprio Cristo? Qual a implicação disso para nós? É que quando nós olhamos o nosso comportamento como caminho para a salvação, da observância de qualquer legalismo que possa acrescentar na fé em Cristo o favor de Deus a nós ou qualquer outro para quem olhamos, já não é mais a promessa dada a nós na plenitude, Jesus, em quem depositamos a nossa fé, mas é em algo além de Jesus que a nossa fé está depositada, é em algo que fazemos para alcançar o favor de Deus. Logo, a fé não está em Cristo, a fé está em nós. Essa é a tese do apóstolo. Dá para pegar? E é o promotor e o garantidor. Tudo. Ele é o alfa, ele é o... Ele promoveu recursos, ele nos sustenta nesses recursos, ele garante que esses recursos sejam cabalmente suficientes até o dia final. Por isso que vocês são insensatos, cristãos da Galácia, porque começaram na abundância e agora querem se valer no esforço. Não faz o menor sentido. Nem Abraão, judaizantes miseráveis, fizeram isso, fez isso. Muito bem. Vamos continuar então. Ainda no capítulo 3, o Paulo está então desenvolvendo esse argumento contra os judaizantes e ele diz assim, olha, qual era então o propósito da lei? Ele pergunta. Nós acabamos de falar sobre isso. O raciocínio dele vai se juntando, né, nisso tudo. Como eu já disse, o propósito da lei foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, que Paulo acabou de falar. A promessa falava acerca de um descendente, não de descendentes. E aí Paulo explicitamente diz, porque ele falava de Cristo Jesus. Mas até que Cristo viesse, para ser colocado como maldição por nós. Porque quem vive pela lei
Deus falou que seria declarado maldito. Até que Cristo viesse para levar sobre ele o peso do nosso pecado, da maldição que estava sobre nós. Até que o descendente viesse, a lei foi acrescentada para nos lembrar, para nos apontar a nossa insuficiência de ser Cristo. Basicamente isso. O homem necessita de um Redentor, o homem necessita de um Messias, o homem necessita de alguém que tenha nele os recursos que nós não temos para encontrar favor diante de Deus, a salvação. Então a lei está lá para declarar que nós não somos o Cristo, que nós não somos o caminho para a nossa salvação, que quando nós tentamos alcançar a salvação por meio dos nossos méritos, nós não conseguimos. Somos escravos de uma tentativa constante e sem sucesso. Então Paulo continua dizendo assim, olha: contudo este mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Ele fala um pouquinho antes, vou voltar um pouquinho. A quem se referia a promessa? E foi promulgada, o descendente, por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? Paulo faz essa pergunta. De maneira nenhuma. Perceba isso. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Por que a lei não se contradiz com a promessa? Porque a lei tem natureza diferente da promessa. Tanto a lei quanto a promessa tem propósito, tem função, existe para algo. Por isso que elas não se anulam, por isso que elas não se contradizem, na verdade elas se complementam. Se tivesse sido a lei a mediadora da salvação, tivesse a lei o mesmo propósito que o Cristo tem, então elas se anulariam, elas seriam contraditórias, mas elas têm naturezas e propósitos distintos. Mas a Escritura então encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus, de novo, é pela fé em Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o tutor até Cristo. Paulo é explícito no raciocínio dele, para que fôssemos justificados então em Cristo pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, ou seja, o Cristo, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então Paulo começa o seu raciocínio dizendo: para que serve a lei? A lei serve para nos lembrar da transgressão, até que viesse o descendente, a promessa, Jesus Cristo, em quem, por meio da fé, nele, nós seríamos justificados. A lei e a promessa, elas não se contradizem, não se anulam, porque elas têm funções, propósitos distintos. Qual é o propósito da lei? A lei serve como um tutor. A lei serve para nos levar como tutoria. Sabe o que o tutor faz, né? A tutoria agora é famosa, né? Quer ganhar 1 milhão, quer fazer o seu primeiro milhão, arrasta para cima, você vai chamar uma tutoria. Né? A gente arrastou para cima e achou a lei. E a lei foi nos levando, nos encaminhando até Jesus. E quando fomos colocados em Jesus, Jesus foi o caminho para a salvação por meio da fé nele. Esse é o raciocínio do apóstolo, repetidamente. Agora perceba esse desenho que eu fiz, para você entender. Paulo diz que a lei não anula a promessa e a promessa não anula a lei, porque a lei tem propósito distinto da promessa, a promessa tem propósito distinto da lei. Qual é então o propósito da lei, diz Paulo? Ser uma tutora, uma vez que ela denuncia a nossa incapacidade de nos auto-redimir, de sermos o nosso Cristo. Ela nos leva até a necessidade de um Salvador, de um Redentor. Então a lei, ela é tutora para nos levar à cruz e à redenção em Cristo. E quando
estamos em Cristo, sabe o que Cristo faz? Cristo nos devolve para o quê? Para a própria lei, para obedecer a lei. Você acha que os 10 mandamentos eles foram cancelados como uma lei que tem valor ético? Claro que não. Na verdade, os 10 mandamentos, o decálogo do Êxodo 20, é a tradução ética do caráter de Deus. Deus espera de nós, hoje, o cumprimento da lei dele. Ela não foi, ela está aí. Só que a lei antes de Cristo, ela era uma tutora que dizia para nós, você não pode, você não consegue, você não tem recursos, mas Jesus tem. Então ela nos leva até a promessa que é Jesus. Quando estamos em Cristo, Paulo vai explicar isso no capítulo 5, quando fala da liberdade. A lei nos pega de novo, agora na liberdade do Evangelho, e nos leva a uma obediência, com motivação e poder correto. Deus ainda quer que eu cumpra a lei dele, mas não como caminho para a redenção no meu próprio esforço. Mas Deus quer que eu reconheça que eu não era capaz de cumprir a lei. Por isso ela me levou até a redenção em Jesus. E agora redimido por Jesus, tendo Ele como poder e motivo da minha vida, Ele me devolve no motivo certo e com o poder suficiente para cumprir a lei de Deus. Estão entendendo? O que os judaizantes julgavam Paulo? Paulo é um libertino. Enquanto os judeus estão cobrando, Paulo está libertando. Enquanto os judeus são sérios, Paulo é o quê? Paulo é o pregador da modinha. Liberal. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo só colocou as coisas na ordem correta. Ele disse, você não é capaz de atender a demanda do Deus eterno. E a lei denuncia isso na sua vida. E a lei, ao denunciar isso, ela funciona como uma espécie de professor, tutor, para te levar até a suficiência do Messias. E quando você chega lá, no poder do Messias, e motivado no Messias, não no poder do seu esforço, e não motivado por ser a sua própria salvação, ele te devolve a lei. Lembra do sermão da montanha? Lembra como Jesus trabalha o sermão da montanha? O que a lei dizia? Não adulterará. A lei é a tradução ética do caráter de Deus. Você acha que na tese de Paulo, Paulo agora está dizendo, agora pode adulterar. É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo leva o princípio a um nível mais difícil ainda. Paulo aprofunda, porque antes era uma métrica moral que estava, que eu cria que podia estar no poder das minhas mãos, mas ela só me denunciava. Agora que eu estou em Cristo, não há justificativa de falta de poder e nem motivo correto para eu voltar até o meu casamento e dizer o poder de Cristo e o motivo dele em mim. O adultério não pode fazer parte da minha agenda. Não porque o Joel consegue, porque ele não consegue. Não porque o Joel quer, porque o Joel não quer. Mas porque Cristo é em mim, tanto querer quanto realizar. Ele é motivo, Ele é poder. Ele me leva ao poder e ao motivo de agora nele voltar ao cumprimento da lei. Pegaram? Muito prático isso para nós. Muito prático. Questões aqui? Eu poderia dizer que a cruz, então, a Deus tem que ela me capacita em cumprir a lei de uma forma como deve ser cumprida, mas ao mesmo tempo ela me mostra também a minha incapacidade. Sim, a cruz é aquilo que separa o que nunca deveria estar junto e junto o que nunca deveria ter sido separado. Ela denuncia o que eu não posso e se torna poder para o que agora nela eu posso. O poder do Evangelho.
coisa engraçada. É. Ela Exato. É isso que nós deveríamos todo domingo ouvir na igreja, gente. A mensagem, eu brinco lá com o pessoal que prega na igreja comigo, eu falo que a gente tem que achar um jeito criativo de dizer todo domingo a mesma coisa. Você não é, mas Cristo é. Você não pode, mas Cristo pode. Mas pastor, meu casamento. Então, meu irmão, é assim mesmo. Jesus não te criou para essa vida miserável que você tem. Ele te criou na imagem perfeita dele. Mas você caiu. Você caiu. Você vive na tendência do pecado. E toda a excelência da imagem de Deus que podemos ver no mundo, os seus atributos invisíveis, gritam dentro de você a sua insuficiência. Mas fica tranquilo, queridão, porque Ele não te abandonou sozinho. Ele trouxe favor, redenção, recurso para você na história, Jesus Cristo. E está difícil, não está? Mas Ele não vai parar até o dia perfeito. Agora o problema não é o casamento, é que ele é ruim de cuidar do dinheiro dele. Sabe o que eu faço? Repito a mesma coisa. Falta em você, sobra em Cristo. Esse cumprimento da lei, sem esse entendimento da minha insuficiência, eu poderia colocar esse meu cumprimento como um legalismo. Sim, sim. Né? Sim, Sem isso, sim. se torna um legalismo. Não, está todo mundo cumprindo a lei, gente. A não ser aqueles que deliberadamente decidiram descumprir o ordenamento jurídico, o contrato social, a regra de ouro do bom comportamento. Está todo mundo aí fora. Você veio hoje para cá e ninguém decidiu andar na estrada na mão contrária. Tinha alguém decidido na mão contrária? Não. Veio todo mundo no mesmo lado da estrada, Dom Pedro. Né? Porque tem uma lei operante. Isso tem redimido quem anda do lado certo da estrada? Isso não te torna melhor. Não te torna melhor. Não te torna melhor. Você pode sair daqui hoje e levar sua esposa, jantar fora, ter um tempo com ela. Isso não te faz o marido exemplar do encontro de casais. Porque o que garante a suficiência de Cristo em você passa por um profundo reconhecimento da insuficiência de produzir em nós recursos que só Jesus pode fazer. Esse é o verdadeiro evangelho. É isso que Paulo está dizendo para esses judaizantes. Parem de cobrar os cristãos da Galácia, porque esse não é o caminho para a salvação. Pegaram? Então o assunto ainda é a lei. Entendeu? Paulo desconstrói toda a métrica de salvação por meio da observância da lei e devolve eles à lei. Eu não estou dizendo para os cristãos judaizantes não que, para os cristãos da Galácia não que eles não vão cumprir a lei. Eles só não vão cumprir pelo motivo que vocês cumprem. E nem baseados no poder vazio com o qual vocês praticam a observância da lei. Eles vão fazer isso motivados no Cristo, que é tudo neles. E no poder do Cristo, poder esse que eles creram, que é poder para salvá-los, mas é poder para sustentá-los e garanti-los até o dia perfeito. Tudo é Jesus. É isso que diferencia, meus amigos, a nossa fé. Porque todos os outros modelos de religiosidade que existem ao redor do mundo estão baseados numa observância moral que te leva a algum favor superior. O Otto Maduro, um cientista da religião venezuelano que faleceu recentemente, ele tinha uma definição sobre religião que eu acho muito legal. Ele fala que é você cumprir a demanda de seres superiores e receber de volta favores desse ser superior. Isso é a base da religião. O Evangelho pega essa definição, sabe o que ele faz? Ele amassa, rasga, joga na parede, pisa no chão. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é um povo alienado, que recebe a visita graciosa de um Deus de amor, que esclarece na mente dessa humanidade que ela não tem o que ele pede. Então ele não só revela tal coisa, como oferece o recurso que lhe falta. Recurso para
sermos inseridos no povo dele, recursos que nos sustentam na caminhada como o povo dele, recursos que nos garantem quando chegamos ao final como o povo dele. Tudo nele, nada em nós. Quanta coisa, hein? Paulo continua dizendo assim, todos vocês então são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E o Paulo não para de pegar pesado, não é todos, tá bom? Judaizantes, os da Galácia eles estão dentro, hein? Mas Paulo tem que circuncidado, não tem, em Jesus. Todos são filhos mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros. Paulo fecha o raciocínio, segundo a promessa. Está pegando o raciocínio de Paulo? A contraprova dele, a mensagem judaizante. Lembra que eu disse? Os judaizantes estão riscando uma linha no chão e dizendo: aqui está quem é, aqui está quem não é, aqui está quem pode, aqui está quem não pode, aqui está quem fez, aqui está quem não fez. Jesus risca uma linha no chão e diz: eu estou do lado de quem é, de quem pode, de quem fez. E todos que estão em mim foram colocados numa era que foi inaugurada igualitariamente. Em mim, na fé em Jesus, todos são um com Cristo. Pegaram? Todos são um com Cristo. E todos em Cristo. Eis que deixa os judaizantes de cabelo em pé. São descendência de Abraão e herdeiros da promessa feita a Abraão. Entraram no povo de Deus pelo mesmo caminho pelo qual o povo de Deus foi instituído em Abraão, pela fé na promessa. Muito bem. Então, em Cristo foi inaugurada uma era de igualdade, uma era igualitária. E aí entramos no capítulo 4, então, de Gálatas. Mas nos versículos anteriores, olha lá no versículo 26, 27, 28, 29 dos anteriores. Olha o que Paulo vai nos dizer. No 27 do capítulo 3 ainda, ele aponta para o alto. Olha o que ele está dizendo aqui, Todos vocês, acabamos de ler, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Não está ligada a nenhuma noção pueril da religiosidade judaica. Está ligado a Cristo. O pertencimento ao povo, a herança da promessa, a filiação em Abraão, está ligado à fé em Jesus. No 28 ele aponta para a totalidade do globo. Olha o que ele diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Não são só os judeus, e nós precisamos nos tornar judeus para estarmos na fé, para sermos salvos. Todos que estão em Cristo se tornam um com Ele, povo dele, descendente de Abraão, herdeiro da promessa feita a Abraão. E no 29, ele aponta para a história. Ele diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Enquanto os judaizantes estão dizendo, é por meio da religião judaica. Paulo está dizendo, não, em Cristo, nós colocamos a nossa esperança em algo que está fora do tempo. Em Cristo, nós colocamos a nossa esperança em algo que nos une em torno dele, que não nos divide. E em Cristo, nós somos colocados na história como povo de Deus, descendência de Abraão, herdeiros da promessa em Abraão. E essa lógica, dessa contratese que Paulo faz aos judaizantes durante todo o capítulo 3, da justificação pela fé, dá link ao que Paulo vai começar no capítulo 4, continuando a tese dele sobre justificação somente pela fé. Ele disse: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e a administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores,
Estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vocês são filhos? Só por isso Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o Espírito Santo, ao qual ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são Deus. Essa ideia de não ser Deus, Paulo vai trabalhar já mais adiante. Paulo então usa uma metáfora. Ele vai usar todo o contexto metafórico da lógica da escravidão no mundo grego-romano. E ele começa a sessão fazendo uma ligação entre o herdeiro menor de idade e o escravo. Se alguém que é herdeiro de uma fortuna não tem idade para assumir a fortuna, porque não tem idade legal para isso, o que um juiz determina? Que ele seja então cuidado, chancelado, tutoriado por alguém, enquanto a fortuna é protegida, até que chegue então no tempo correto para que ele possa ter acesso à fortuna que ele herdou. É exatamente essa lógica que Paulo está trabalhando para agora usar a metáfora da escravidão no período grego-romano, por meio de 3 status que ele vai trabalhar. Primeiro, o status do escravo. Segundo, o status de liberto. E terceiro, o status de filho. Isso é importante para a lógica de justificação pela fé que Paulo usa para combater os judaizantes. Primeiro, o status de escravo. Paulo está dizendo que antes de Cristo, nós não tínhamos condições, nós não tínhamos a menor condição de viver a libertação que só em Cristo nós experimentamos. Que nós estávamos escravizados, presos, orientados pelos princípios elementares deste mundo. Nós éramos propriedade de um senhor de escravo, que no caso aqui é a lei, no raciocínio de Paulo. Nós não tínhamos poder para cumprir a demanda e nos libertar por meio do nosso próprio cumprimento, da nossa própria observância. Na metáfora que Paulo usa de escravidão, nós éramos aqueles escravos que ficávamos no mercado de escravo, sendo comprados e vendidos, tendo como senhor das nossas vidas, como senhor da nossa escravidão, a lei que nos dominava e denunciava que nós nunca poderíamos nos autorredimir. Mas Paulo diz no texto que Deus deu o seu Filho para fazer o quê? Nos redimir. Em Jesus, então, nós fomos comprados deste mercado de escravos. Em Jesus, nós fomos redimidos. A expressão que o apóstolo Paulo usa é de fato a mesma expressão que é usada para o ambiente da escravidão no Império Grego-Romano, aonde os escravos eram comprados nos mercados de escravo. Alguém ia ao mercado, pagava o valor que estava estipulado por um escravo, tirava do senhor de escravo o direito à propriedade sobre aquele e levava ele para ser propriedade de quem o comprou. Jesus nos redimiu. Por isso que lá em Romanos ele vai dizer que nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas nos tornamos escravos do quê? Da justiça de Deus. Nós vamos a liberdade que o Evangelho nos colocou é a liberdade de sermos inseridos numa escravidão de justiça. Nós somos escravos da justiça. Por isso que aqueles que estão em Cristo, quando se deparam com o pecado, têm problemas com isso. Por isso que aqueles que vivem a fé genuína do Evangelho de Jesus, que não são mais mercadorias no mercado de escravos, que tem sobre eles
o mando e desmando de um senhor de escravos da lei, quando estão libertos, redimidos por alguém que pagou o preço no mercado de escravos e nos colocou em uma nova escravidão, a escravidão da justiça, quando pecam, quando erram, quando não cumprem a lei no motivo e no poder correto, são cobrados no seu interior, na sua consciência, pela graça constrangedora de Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor nos lembra todos os dias que nós somos escravos dele. Está pegando a lógica de Paulo? Ele nos libertou de um mercado de escravos, nos tirou de lá, pagando o preço que era devido, e nos levou para a casa dele, nos fez escravos na sua morada, da justiça dele, o Senhor que é justo, que nos justificou e nos escravizou na sua própria justiça. Mas há um terceiro status que o texto fala, o status de filho. Ele diz que nós fomos libertos do status de escravo da lei, para nos tornarmos escravos da justiça, da libertação, da redenção. Está dizendo isso para aqueles crentes que estavam ouvindo os judaizantes. Mas não só isso. Nós foi dado o status de filho. Havia uma lei no Império Greco-Romano que quando um senhor de escravos, alguém da elite, não podia por alguma razão ter um filho natural, ele tinha por direito a possibilidade de ir à sua senzala, ao seu patrimônio de escravos, e escolher um dos escravos e levar para a casa dele e adotá-lo como filho. Isso competia na lei do Império Greco-Romano como direito a um senhor de escravos, e não era incomum. Eles iam à sua propriedade de escravos, às suas escrituras, tiravam de lá uma delas, ou mais de uma, levavam para sua casa e deixavam de tratá-los como escravos, mas os libertavam, e mais do que liberdade, dava a eles o status de filhos, e como filhos, dava a eles todos os direitos que o senhor de escravo tinha, toda a riqueza que o senhor de escravo tinha, toda a herança que o senhor de escravos tinha, porque agora ele não era mais o senhor deles, agora ele era pai deles. Isso é o status da filiação que Paulo está falando. Deus não apenas nos tirou do mercado de escravos, onde estávamos sendo dominados pela lei, e nos colocou numa libertação que vai nos levar um dia para o céu, mas Deus nos colocou num status de filho, e deu com esse status todo o direito de nos assentarmos com as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Nos fizeram escravos, presos aos princípios elementares deste mundo. Deus enviou o seu Filho, redimiu, comprou, trouxe para ele. Agora você não é escravo mais da lei, é escravo da justiça de Deus. Mas você não é apenas um liberto, você é um filho. E como filho, recebeu toda a herança do Pai, o direito de carregar em você todas as riquezas espirituais, todos os frutos do Espírito. Por isso que o Paulo vai terminar dizendo nessa sessão, ele disse, aqueles que se tornaram filhos, Deus enviou para eles o Espírito do Filho. Porque é no Espírito que nós ganhamos a profunda experiência de vivermos a experiência de uma libertação da escravidão e sermos participantes da filiação de Deus em Jesus Cristo. Você entendeu? Você é escravo aos princípios elementares deste mundo. Deus foi lá no mercado, comprou você com alto preço, tirou você da escravidão da lei, colocou você na escravidão da justiça. Mas mais do que isso, Ele te adotou em Cristo como filho para viver a experiência do Espírito, de
todos os recursos do Pai que foram colocados nas mãos seguras do Filho, para que chegasse em nós, no meio do Espírito, e nós pudéssemos viver a experiência da vida cristã em sua plenitude. Sabe o que te falta hoje para ser o cristão que Jesus quer que você seja? Falta eu aprender um pouco mais da Bíblia, né, Joel? Não. Falta eu me batizar? Não, também não. Eu vim mais uns 5 anos na igreja? Então um pouco. Ter um ministério? Muito menos. Sabe o que te falta para ser um cristão? Que em Cristo você pode ser nada. Porque você já foi liberto do mercado de escravos. Já foi escravizado da justiça de Deus em Cristo. Já foi afiliado da adoção do Pai por meio do Filho, por meio do Espírito. Todos os recursos do Pai colocados como herança nas mãos do Filho já estão em você, experiencialmente, por meio do Espírito Santo, da promessa. Te falta perdão hoje que você precisa dispensar? Vá até Jesus, Ele tem sobrando. E Ele adotou você como filho e deu a você essa herança. Te falta amor? Para amar quem você deve amar? Não te falta mais. Peça ao Filho. Estenda as mãos. Ele tem amor sobrando para te entregar. Te falta paciência ou qualquer outro fruto que em Deus existe e que você hoje precisa. Vá até Ele. Porque o poder da libertação que você recebeu em Cristo e da filiação que você foi colocado em Cristo, a experiência da vida cristã por meio do Espírito já está plenamente viva em nós essa noite, amém? Não falta nada. Essa é a mensagem que Paulo quer deixar para eles. Nós vamos até lá 5 parágrafos. Por isso que Jesus, João, ele fala que assim, já não nos chamamos mais de servos, mas de amigos, porque aquilo que meu Pai me revelou, eu hoje revelo a vocês. Já tenho intimidade no Espírito Santo ali, seria isso, né? E já tem uma comunhão conosco. Com o servo ele não teria essa intimidade, e agora como irmãos ele revela por essa filiação. Que somos co-herdeiros de tudo isso. Paulo vai sempre usando essas metáforas, o Evangelho usa essa linguagem, que éramos escravos, nos tornamos libertos, mas muito mais do que liberdade, passamos a habitar na casa do Senhor, e agora somos filhos, e como filhos, somos recipientes da presença do Filho por meio do Espírito, e todos os recursos de Deus, revelados no Filho, foram colocados em nós, pela habitação do Filho, por meio do Espírito. Temos tudo. Temos tudo. Mas cabe a nós aprendermos a cooperar com isso. Quando eu me casei com a minha esposa, há 18 anos atrás, sabe quais os direitos do casamento naquela época ainda eu não tinha recebido? Naquele dia que eu casei, naquele sábado, sabe quantos direitos que o casamento me reservava? Naquele dia eu ainda não tinha direito de receber, sabe quantos? Nenhum. Todos, eu tinha todos os direitos. Naquele dia, com meia hora depois do sim, todos os direitos conferidos a um casamento que eu como homem podia usufruir estavam à minha disposição. Você acha que eu usufruí? Claro que não, eu era um moleque de 22 anos. Passaram-se 18 anos. Todos os direitos que estavam lá ainda permanecem aqui. Mas em 18 anos, sabe o que eu aprendi? A experimentá-los com muito mais intensidade e delícias do que há 18, 10, 8, 7 anos atrás. Tudo que você recebeu de Cristo há 10 anos atrás, quando Ele te alcançou e te conheceu por meio do amor dele,
estão em você ainda. Era tudo lá e é tudo hoje. Mas espera-se que 10 anos depois, como filho íntimo da casa do Pai, conhecedor da herança com a qual você foi enriquecido, você saiba lidar melhor com ela hoje, cooperar melhor com ela, usufruir melhor dela. Isso é intimidade com Cristo. Isso é intimidade com Cristo. Ontem, na saída da igreja, no saguão ali, eu conversei com tanta gente. No final de conversar com tanta gente, eu falei, eu preciso de férias. Eu preciso de férias. Tanta dor, tanto sofrimento, tanta crise existencial, como eu e você temos. A minha oração com todos que eu conversei foi: Senhor, ensina os meus amigos, todos que eu sei que já conhecem a Cristo como Salvador, a usufruir mais e melhor daquilo que Ele já tem neles. Não está faltando mais um esforço, porque senão eu seria um mestre judaizante na vida deles. Não está faltando virtude, não está faltando vir mais culto, não está faltando nada disso. Está faltando eles mergulhar nas riquezas que já receberam em Jesus, no meio da leitura da palavra, no meio da oração, das disciplinas da espiritualidade, voltar desse mergulho mais íntimos dos recursos que em Cristo já habitam e cooperar com eles. Semana que vem a gente continua os raciocínios, tá bom? Muito bem, deixa eu orar com você para nós encerrarmos a nossa noite. Senhor Jesus, obrigado porque mesmo depois de um dia cheio de trabalho, cansaço, o Senhor nos deu motivo para estarmos aqui. E o motivo é o Senhor. E poder vir do Senhor para toda a compreensão dessas poderosas verdades que aqui declaramos. Obrigado. Obrigado porque um dia nós éramos presos a esse mundo, mas o Senhor nos libertou. Nos tirou do mercado da escravidão, no qual nós vivemos dominados pelo desejo da autossalvação, por meio do cumprimento, por meio do comportamento. E o Senhor nos fez escravos da sua justiça, nos justificando. E mais do que isso, nos fez filhos, herdeiros com o Senhor. E hoje podemos usufruir plena, definitivamente, de todos os recursos que o Senhor colocou em nós para experienciarmos por meio do Espírito Santo. Nos ensina a viver assim, Jesus. Nos ensina a mergulharmos nessa linda experiência da vida cristã e colaborarmos com os recursos de Cristo por meio do Espírito. Herança de Deus dada a nós, que já possuímos. Levo meus amigos em paz, minhas amigas em paz para casa, dá uma boa semana de trabalho. E que essas verdades que hoje aprendemos possa mover a nossa semana. E que toda a nossa obediência que te glorifica possa ser uma obediência movida pelo motivo que temos, que é o Senhor, e no poder que recebemos, o teu poder em nós. Nos ajuda, Pai, por favor. É no teu nome que oro, crendo que o Senhor nos ouve e tem poder para nos atender. Amém.